Olá, nós estamos de volta com o nosso podcast, Pode Ser Mais, um podcast de ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma iniciativa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, FAPESC, e tem apoio também da Fundação Parque Tecnológico, Governo do Estado, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. A nossa iniciativa visa popularizar o conhecimento científico e nós estamos aqui semanalmente com um pesquisador, uma pesquisadora, buscando compreender o que é o seu mistério, o que é que ele faz no dia a dia, o que é que ela faz no dia a dia, e também para mostrar que pesquisador, pesquisadora é um ser humano como outro qualquer e que tem um trabalho diferente. E esse trabalho diferente lida com aquilo que nós chamamos de verdade, mas a verdade da ciência, não é aquela verdade dogmática. Então, quando a gente discute pesquisa científica, nós queremos discutir, acima de tudo, aquilo que é a realidade. E nós, como sempre, tentamos fazer com que você compreenda cada vez mais o métier, digamos assim, da ciência, do conhecimento científico. E se você gostar desse conteúdo, clica aí no joinha, no gostei, curtiu, qualquer coisa do tipo, e aproveite também para se inscrever nos canais da FAPESC, da UEPB, Parque Tecnológico, por onde são transmitidos, são canais por onde são transmitidos este podcast. E nós estamos hoje com um convidado, Cláudio Lucena. O nome é meio comprido, mas eu vou dizer, Cláudio Simão de Lucena Neto. Exatamente. Portanto, o avô era Cláudio Simão de Lucena. Era 13 anos também? Eu não sei, porque minha mãe perdeu o pai assim, com 1 ano de idade. Então eu não Foi sei antes do 13 nascer? É possível que você tenha nascido antes do 13. O 13 é velho, né? O 13 é jovem. O 13 é jovem há muito tempo. Há muitos anos. Eu comecei provocando o 13 porque ontem ele fez uma publicação fazendo referência aos 98 anos do 13. Isso não é assunto para se discutir aqui no podcast. Então já vou encerrar e puxar outro assunto. O professor Cláudio, ele é formado em Direito, né? Ele é professor de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, está desenvolvendo pesquisas hoje Eita, depois ele vai dizer o nome aqui, minha memória está horrível, né? Em Portugal, numa universidade, diz aí como é o nome lá? Na Universidade Católica. Universidade Católica de Portugal, desenvolve uma pesquisa extremamente importante. Depois nós vamos falar os detalhes sobre isso, mas eu queria falar da formação. Cláudio, ele é meio multiprofissional, né? Porque ele é formado em Direito e é formado também em Computação. Dupla nacionalidade. É dupla nacionalidade, né? E quando eu conheci Cláudio, na verdade eu conheci ele tocando piano, tocando teclado, com estúdio de gravação, e foi há uns 20 e poucos anos, né? Mas ele sempre transitou por essas áreas todas, porque também, quando lhe dão a oportunidade, ele é artista também, né? Artista... toca essas coisas que tem tecla, né? Tudinho, né? A última vez que eu vi foi ele tocando sanfona, inclusive a gente já fez parceria também. É violão, é sanfona, não sei se ele toca bateria também, mas não duvido não. Enfim, mas nós estamos aqui para falar principalmente de uma área que eu sei que você vem trabalhando talvez aí 15, 20 anos quase, por aí, já vem lidando com isso. Que é essa relação entre o conhecimento, a questão do mundo digital, da internet, acima de tudo, a questão do direito dentro disso, né? Mas termina envolvendo também outras temáticas, né? Como é que é a governança da internet no mundo inteiro, que você tem participado de debates e de seminários, de oficinas, de comitês, enfim, tudo que se refere à internet e à governança da internet. E esse tema governança na internet é um tema que preocupa o mundo inteiro porque foi criado um mundo novo no meio digital, né? As coisas mudaram e mudaram vertiginosamente e é um tema que está sempre em debate por conta da necessidade de criar-se uma governança para a internet. Afinal de contas, a internet não tem dono. Não tem um país, não tem um governo, não tem uma empresa. Esse é um bom mote. Dá a impressão que todo mundo é dono, mas não é bem assim. Então, mas voltando lá para o começo, como é que esse seu interesse, você estudou
direito e estudou computação praticamente ao mesmo tempo. Terminou um, pouco tempo terminou o outro. E como é que foi que definiu depois na sua vida de você, foi a oportunidade de ir mergulhar no direito e depois vincular o direito também de alguma maneira à tecnologia e à internet? Foi uma oportunidade. Obrigadíssimo pelo convite. Um abraço a quem está nos assistindo. E, assim, ressaltar a importância dessa iniciativa, né? FAPESC, Parque Tecnológico, EPB, Governo do Estado e a Secretaria do meu xará, professor Cláudio Furtado. E o espaço é muito importante, João, porque veja só, eu estou nesta área há 20 anos. Há mais ou menos 10 já utilizando essa nomenclatura, essa terminologia, governança de internet, que é uma coisa meio fluida, todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas ninguém sabe exatamente o que é. Tem 10 anos que eu rodo, é um espaço muito internacionalizado, muito mesmo. Então, assim, nesses últimos 10 anos eu tenho rodado realmente vários países do mundo e tenho dificuldade de explicar em casa o que é que eu vou fazer. Então, assim, um espaço como esse, para mim, é muito importante. Eu conheço Cláudio há algum tempo. Antes de vencer, ele enche, porque Cláudio, eu não falei aqui, mas ele é poliglota em razão de um gosto, de uma escolha pessoal, mas também se tornou uma necessidade em razão de estar em diálogo permanente com várias pessoas de tudo que é nação no mundo e discutindo isso. Idiomas foram o meu meio de vida, né? Na adolescência, eu fui professor de inglês dos 14 anos de idade. Começou dando aula de inglês. Comecei assim. Hoje virou um instrumento de trabalho, né? Assim, eu continuei utilizando. Mas tenho muita dificuldade ainda em explicar para as pessoas exatamente o que é governança de internet. Se a gente diz o termo, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Mas se mandar para desenhar... Como se fosse uma gestão, como é que gerencia isso? E aí o espaço é muito importante. A gente tem aí em Campina Grande, né, nesse momento acontecendo aí um grande evento, talvez o maior evento da América Latina. Sim, Escola Sul de governança de internet. E essa, além de um esforço pessoal que eu acho que eu devo à cidade e às instituições, né, que ao longo da minha carreira me suportaram, eu acho que é importante construir massa crítica vendo as pessoas do ambiente global aqui em Campina Grande. Então, gente do mundo inteiro em Campina. Aqui tem gente do mundo inteiro nesse momento, né, discutindo esses aspectos que vão... Vou adiantar aqui para voltar para a pergunta. Quais são os pontos críticos hoje dessa discussão? Hoje, essa discussão de governança de internet vai de como você conecta cabos e antenas até como você controla desinformação para salvaguardar a democracia. Essa é a amplitude do negócio. Quer dizer, vai no hardware e no software. Sim, aqui na Escola Sul de Governança de Internet tem gente de economia, de jornalismo, de engenharia, de saúde, de ciência da computação, direito, relações internacionais. Afinal de contas, tem que regular essa questão de ondas, de frequências, de cabo, isso, de onda. Da parte de telecomunicação, como passa um cabo pelo fundo do mar. Isso. Tá certo? E esse próprio cabo que passa pelo fundo do mar tem uma geopolítica. Porque a depender de que pontos ele conecte, né? Hoje você me perguntou quais são alguns pontos-chave. O cabo submarino que chega na Venezuela hoje é um problema de geopolítica. Ele é um cabo submarino, ele é telecomunicação, né? Ele é engenharia, ele é uma obra fantástica de engenharia, como os cabos submarinos, mas conectar a Venezuela diante de um embargo vivido hoje é uma Explica aí para o cidadão que nunca ouviu falar nisso. É impressionante, mas é a realidade. É como se fosse um conduíte que atravessa o oceano. Porque se você se pergunta aí como é que a internet funciona entre a Europa e os Estados Unidos, né? Não estão juntos no mapa, não tem ponte, não chega de pés. Isso. Como é essa lógica aí, como é que funciona? A rigor, fisicamente evidentemente que há satélites que fazem parte desse modelo, né, de transmissão. Mas, às vezes, nem sempre a transmissão por satélite é a mais adequada, é a melhor e a mais barata. Você que hoje usa a internet, e hoje a internet virou esse instrumento de convivência do seu dia a dia por causa de custo. Se a gente dependesse exclusivamente, né, das estruturas mais caras, jamais estaríamos, por exemplo, utilizando a internet para fazer um momento como esse aqui. E como é que ela barateia? Ela barateia com cabos físicos. E esses cabos físicos, por exemplo, para ligar Estados Unidos à Europa, são passados pelo fundo do mar. Os cabos submarinos não é uma forma de uma força de expressão, não. Eles passam pelo fundo do mar. Existe toda uma infraestrutura e uma ciência específica, né, de como o navio vai desenrolando. A estrutura de material que tem que resistir à pressão no fundo do mar. Exato. A pressão da água, ao desgaste
Pelo sal, pela... Mordida de tubarão. Mordida de tubarão. Mordida de tubarão é preocupação para cabos submarinos. O Brasil está vivendo, já é uma experiência sensacional de conectar a Amazônia por fibra ótica. É um projeto que está sendo discutido na escola. Eu li alguma coisa sobre isso. Chamam usar os rios. As infovias, inclusive assim, suportada lá em Brasília, né? A política é suportada e coordenada por um paraibano, por um Campina Grandense, isso, que é Rômulo Barbosa. Rômulo Barbosa. E esse projeto brasileiro... Rômulo Barbosa, que é irmão de Ricardo Barbosa, filho de seu Manuel Barbosa e Dona Maria Barbosa. Mais de Campina Grande do que isso é impossível, né? Ricardo hoje coordena uma política do Ministério das Comunicações que passa fibras óticas pelos rios da Amazônia. E essa fibra ótica leva uma espécie de conectividade no interior profundo do Brasil. No caso do Rio não tem tubarão para morder. Não, e veja só, não sei como é que anda piranha, outras experiências de cabeamento de águas fluviais assim de rios, eu não sei quais foram as dificuldades. Esse projeto de Infovia do Brasil, inclusive, deve ser aí um piloto para o mundo inteiro. E nada mais justo do que a gente fazer um showcase de mostrar esse projeto aqui em Campina Grande. E na parte humana, essa governança, ou as tentativas de regular funcionamento, quais são os pontos hoje mais destacados que estão na ordem do dia, por exemplo, nesse debate que está acontecendo em Campina Grande, sobre a parte humana, a parte do direito, a parte do uso ou do mau uso para proteger pessoas? Verdade. Hoje, os pontos mais importantes são a proteção de dados, que eu acho que é uma coisa que já entrou no seu cotidiano, você provavelmente já ouviu falar alguma coisa aí sobre privacidade e proteção de dados. Quando você faz um cadastrozinho ali no Google, entra pesquisando uma coisa, daqui a pouco eles já pegaram alguma informação sua, né? Então tudo isso tem regulação. Você hoje provavelmente não recebe nenhum anúncio ligado às suas redes sociais a respeito do qual você já não tenha demonstrado algum interesse. Isso é uma nova forma de fazer vendas. Tem gente que desconfia que se estiver falando alguma coisa, às vezes aparece um anúncio de um negócio, eu disse, mas não escrevi isso. Eu disse, será que o celular me escutou? Veja só, se a gente usa assistentes pessoais, está todo mundo aí usando, ou pelo menos falando em usar os assistentes pessoais do Google, o próprio do iPhone, a Alexa, o Home, e esses aparelhos só tem um jeito só ativam um comando de voz de um jeito. Escutando. Que é escutando, o tempo inteiro. A política de privacidade, já entrando talvez aqui num detalhezinho, a política de privacidade desses equipamentos, a gente fez um estudo desses equipamentos ainda em 2018, antes da pandemia, numa parceria com a Universidade de Haifa, em Israel. Fiquei lá uma semana para a gente terminar esse trabalho sobre política de privacidade desses que a gente chama assistentes always on, que não desligam, né? Que está sempre ligado. E a forma deles funcionarem é essa. A política de privacidade indica que eles deixam o microfone ligado, vem se há algum comando para aproveitar ali e após perceber que naquele momento não tem nenhum comando aproveitável, ele descarta aquele áudio. Já há inteligência para isso também. Há compromisso das empresas em fazer isso. Eu não sei se você aí em casa, de fazer por exemplo, uma escuta seletiva. Sim. Na verdade, ela é constante. Ela precisa ser constante porque você nunca sabe quando você vai acionar. E aí é óbvio, não é que ele vai escutar ou não. Se você acionou a funcionalidade, ele vai escutar. Você está conversando com alguém, aí diz, não, ok, aí o Google diz, o quê? Pois é. Ele está ali com o microfone ligado. O compromisso dessas empresas em política de privacidade é descartar aquilo que não aproveitar como comando. Se você não pediu nada, ele descarta, mas se reserva o direito de usar aquele seu áudio para aprendizado. Porque vocês também devem estar percebendo aí que as formas de reconhecimento, não sei se todo mundo usa, mas as formas de reconhecimento e transformação de voz em comando, de tradução, de traduzir de voz para texto, elas estão cada vez mais aprimoradas e não há outra razão, é por causa do volume de treinamento que se existe hoje. Ultimamente eu venho, às vezes eu estou para não pegar o celular, eu dou um comando, ative um alarme para 10 horas. Ok, já está ativado o alarme. Pois é, essa expertise em transformar a voz humana em comandos, eu trabalhei com isso. Em 94, quando eu estava, vou voltar para a primeira pergunta. Com a tentativa de melhorar a acessibilidade, né, para pessoas com deficiência e tal, isso aí vai evoluindo um ponto. Eu trabalhei com isso no século passado, ainda lá em computação. E tinha um projeto de reconhecimento de impressão digital. A ideia era reconhecer o padrão da impressão digital para efeito de identificação. Essa tecnologia está incorporada aí em todo lugar.
né? Só que, depois, evidentemente, depois o padrão biométrico vai exigindo mais, depois você reconhece palma da mão, até padrão de veia, sanguíneo, rosto, que é muito depois comum. Depois vem a íris, né? Íris, mas a voz também pode ser identificador, né? Com alguma variação. A voz é mais complexa, você de manhã, né, para a noite, gripado ou não, mas a voz também pode ser o identificador. Então, acho que os primeiros usos de reconhecimento de padrão de voz eram usos que tinham a ver Porque, na com verdade, a tecnologia identificação. trabalha com padrões o tempo todo. Ela só aprende a partir de padrões. E né? esse é o ponto 2, você mencionou aqui, eu falei proteção de dados, inteligência artificial, automação da vida humana é um dos pontos polêmicos. Eu digo pontos polêmicos assim, está na pauta de discussão regulatória. Certo. Hoje no Brasil, por exemplo, proteção de dados, que a gente falou agora há pouco, já tem lei própria, estamos aí na fase de implementação, inclusive já com a primeira multa. O Brasil já aplicou a primeira multa para quem viola dados pessoais. O ponto 2 é essa automação. A gente tem hoje cada vez possibilidade de automatizar aspectos da nossa vida, desde, como você disse, programar um alarme, né, até, sei lá, o governo decidir a fila de quem vai usufruir um serviço. Isso pode ser automatizado. Sim. Durante a pandemia, a escolha, olha que delicado, gente. Durante a pandemia, em alguns lugares do mundo, a escolha de para onde você aloca, de quem teria direito a um leito de UTI, tinha um aspecto de automação. Né? E aí havia aquela discussão sobre viabilidade. Para dar uma impessoalidade mínima. Né? Essa decisão, evidentemente, tem que ser do médico, mas o médico não pode usar um instrumento de apoio? Claro. Né? Pode ou não pode? Aí essa discussão é uma discussão ética, então a discussão sobre a inteligência artificial também está na pauta regulatória no mundo inteiro. Hoje há, o Conselho de Europa faz um mapeamento dessas iniciativas regulatórias e de governança em inteligência artificial. Hoje elas são para mais de 600. Então, no Brasil também nós temos uma norma para ser discutida em inteligência artificial. Como vamos automatizar nosso futuro? Essa é a pergunta básica, né? Com base em que princípios nós vamos automatizar nosso futuro? Essa pergunta está na pauta. E o terceiro, eu acho que todo mundo também tem alguma ligação com ele, que é a pauta de desinformação. Na camada humana, como você perguntou, na camada humana, essa que você... Porque tem uma internet que você não vê. Essa do cabo submarino, inclusive, acho que tem gente que deve ter ouvido pela primeira vez agora. Verdade. Essa internet a gente não vê. É a internet física. Isso. Antena, cabo, né, conectores. Tem uma outra internet que você também não vê, que é a internet lógica. Esses equipamentos precisam se conectar e conversar. Perfeito. E essa linguagem de conexão desses equipamentos não é uma linguagem que a gente escuta e entende. Né? É uma linguagem técnica, são os chamados protocolos de comunicação. Esses protocolos precisam ser discutidos globalmente, precisam ser adotados padrões, senão ninguém fala um com o outro. Senão E isso faz parte da governança. A linguagem tem que ser padronizada para isso. Isso é parte da governança da internet. Essa que você perguntou é a camada humana, que é a internet que você vê, porque nessa camada você assiste seu filme, você faz seu curso, você tem um relacionamento, se comunica com sua família. Então, nessa camada, hoje, eu acho que a pauta que nós trouxemos aqui para a SIG reflete a pauta global. Proteção de dados, inteligência artificial e a pauta da desinformação. Quem arbitra, né, o que é verdade? Isso é uma pergunta assim, geracional para a gente. Já que qualquer pessoa pode se tornar um produtor de conteúdo, potencialmente? Eu tenho uma analogia, eu faço uma analogia assim, Angel, que todos os preâmbulos de constituições democráticas, e a gente teve recentemente pela UEPB na África do Sul, e eu comprei um exemplo lá da Constituição Sul-Africana de 96, e ela começa do mesmo jeito, é a americana, é a brasileira, é a francesa, ela começa com a frase "We the people", nós o povo. Certo. Né? Na hora que essas primeiras constituições se supõe que ali é o poder que o povo está... Emanou do povo. Aí a pergunta que eu faço aos meus alunos, e normalmente nesses eventos, é quem era "We the people" na Constituição norte-americana? Né? Era uma quantidade mínima de gente. Então, nós, o povo, era pouquinha gente. Hoje, nós, o povo, é gente demais. Eu não sei, e aqui é outra pergunta geracional importante, eu não sei se a gente está pronto para levar em consideração, legitimamente, as opiniões de todo mundo que faz parte de nós, o povo. Então, acho que esse ruído que a gente vive hoje no Brasil e no mundo inteiro sobre quem é a verdade, né? Quem é que fala, quem é que defende, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é não, tem a ver com essa inundação de vozes que a internet como canal digital proporciona. Supostamente, a ideia de uma praça do povo, uma praça democrática onde o povo pudesse ser ouvido
e tomar decisões, do ponto de vista tecnológico, está pronto. Mas eu tenho isso escrito. Estaria supostamente pronto, né? Sim, a separação. Se quisesse fazer. A separação de funções de Estado, de Montesquieu, tem aí mais de 2 séculos, eu tive o cuidado de ir procurar no Espírito das Leis, e ele faz essa evidência. Quando ele diz, temos que ter representantes, e ele faz esse registro expresso, é porque é inviável todo mundo falar. Tá certo? Né? Essa inviabilidade já não existe. Mas a pergunta é, sendo viável todo mundo falar, vai sair alguma coisa melhor daí? Dá resultado? Ou a gente vai ter, como diz um colega meu, eu adoro a expressão, ou a gente vai ter muito calor e pouca luz. Né? Essa é uma pergunta legítima que a gente precisa fazer. Porque na prática volta para um dilema. Todo mundo agora supostamente tem voz. Isso é necessariamente algo bom? Ou quais os usos que vêm sendo feitos ou podem ser feitos disso? Para o bem ou para o mal? Perfeito. A gente precisa fazer essa pergunta sem preconceito. Né? Sem preconceito de estar sendo antidemocrático quando a gente coloca a questão. Evidentemente que mais gente participando, principalmente em lugares onde grupos excluídos foram muito vulnerabilizados ao longo do tempo, como o Brasil, é evidente que essa participação é positiva. O próprio modelo de governança da internet foi pensado para ser multissetorial, multi-stakeholder. E se não fosse assim, tá certo? Um professor, funcionário público do interior da Paraíba não tinha encontrado espaço. E eu acho uma das melhores invenções aquela historiazinha que é a internet, que talvez pouca gente se dê conta, né? O www, né? Sim. A história diz assim, que ali é do mundo, na verdade, a ideia de que é uma rede mundial mesmo. É uma rede mundial. E cada dia mais isso vai se espalhando. Essa questão da Amazônia que você falou, por exemplo, quando tiver cabeado tudo, quer dizer, por satélite já seria a princípio possível, mas não tem a mesma capacidade. E o custo é proibitivo. Senão o dinheiro vai todo pelo mundo. O custo é proibitivo. O projeto lá do MCOM é um projeto muito, mas muito importante. Mas voltando ao outro assunto, Cláudio, você é pesquisador também de um instituto, de uma instituição, uma fundação do governo português. Isso. Você tem um vínculo diretamente. E está... Eu espero que você tenha conseguido resolver, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, como é que anda o doutorado e qual é o objeto específico que você está construindo na sua tese. Já deve estar quase na agulha. Eu espero que esteja na agulha para a defesa, né, nos próximos meses. O objeto lá é exatamente regulação e governança de inteligência artificial. E foi o primeiro projeto que foi apresentado em Portugal. Na verdade, o projeto inaugurou uma linha de pesquisa. E hoje a Universidade Católica Portuguesa tem um centro de pesquisa em direito e inteligência, em regulação de inteligência artificial. Então é esse o tema. Eu acho que é um tema que tem muito fôlego, porque a gente só vai automatizar mais coisas. Se eu disser, por exemplo, da ordem do que você vê no seu celular como sugestão de pesquisa ou de posts dos seus amigos nas redes sociais, até um drone em uma situação de guerra, sair da base, escolher um alvo e executar uma pessoa, tirar uma vida humana, tudo isso são instâncias automatizáveis, passando até por decidir que preço, olha que coisa delicada do ponto de vista de consumo e concreta, Angel, na vida de cada um. Definir o preço em função de quem pesquisou um produto. Né? Hoje, chama-se automated pricing, né? Precificação automática. A depender de onde você pesquisou, quais são os seus hábitos, quais são os seus relacionamentos, qual é o seu tipo de navegação, a empresa pode determinar um preço diferente, customizado para você. Isso é bom ou mal? Vale a pena a gente conviver com isso? Faz sentido para quem consome essa parte aí para mim é uma novidade. Pois é, essa precificação automática, que a princípio a gente entende que é vedada pelo Código Consumidor do Brasil, mas essa não é questão nacional. Como você chegar na bodega e perguntar o preço do negócio, é para dizer, é tanto. Aí se chega outro caba com a roupa mais arrumada, com cara de quem tem mais dinheiro, um carro bonito, o caba... Tem restaurante da Riga, né? Que precifica desse jeito. Não tem cardápio, não sei se você se lembra. Não tinha cardápio, dependendo de quem sentava na mesa, o preço era diferente. Isso agora está automatizado e, ponto 2, muito importante, em escala. Porque a gente está lá. Tem um bar aqui em Campina Grande, né, que eu frequentei durante um bom tempo, que o dono era um dono muito delicado, né, aqui no Monte Santo, né, e ele olhava assim e dizia, você comeu o quê? Aí tal, e bebeu o quê? Aí ele olhava assim e fazia uma conta ali. Estimava, né? Estimava e dava conta. Essa estimação agora pode ser
como eu disse a você, é automatizada, é em escala e o aspecto mais importante para ela ser automatizada e ser em escala já está lá, que são os nossos dados. Quem faz essa precificação para a gente já conhece o que precisa saber, né, para fazer essa precificação. Então tem vários desses aspectos aí. Eu espero que com a escola em Campina Grande, com muita gente da cidade, a gente realmente conseguiu isso. Gente da cidade, alunos da UEPB, mas pessoas que não são alunos, inclusive de universidade nenhuma, mas que têm interesse, né, em entender mais sobre a dinâmica, inclusive dessa economia, porque a gente falou muito de regulação, falou sobre o aspecto técnico, né, de engenharia, isso. Mas assim, a internet evidentemente é um grande ambiente de negócios. É o recurso não natural mais importante que o homem já criou, né? Há uma economia criada em cima dela. É verdade. Resultado de um diálogo que nós tivemos há alguns anos, que eu não lembro exatamente quando foi, e numa conversa que não era uma conversa formal, mas eu me convenci de uma tese e venho defendendo em todos os lugares onde estou, né? Quando se trata de internet, quando se trata de acesso, que é a ideia de que, da mesma forma que os governos mais antigos construíam estradas para que as pessoas se comunicassem, chegassem aos lugares, o primeiro objetivo da estrada é esse, é chegar a algum lugar, né? Segundo objetivo é chegar a algum lugar para quê? Para relações entre as pessoas e, ao mesmo tempo, para que os negócios aconteçam, né? Um caminhão não vai levar uma carga para uma cidade que não tem uma estrada, né? Uma empresa de ônibus não vai botar uma linha de ônibus para um lugar que tenha buraqueira e que, em um determinado dia, o carro não possa passar, né? Trazendo isso para o universo, sim, da internet, a ideia de que, da mesma forma que o Estado, os governos, de modo geral, fazem as estradas no interior, na zona rural, os prefeitos mandam passar a máquina para melhorar a estrada. Essa estrada hoje é a internet para muita coisa, né? Como é que o cidadão que está lá no meio do mato, que sente uma dor no coração, um ataque, ou está ali tendo um infarto, ou um princípio, qualquer coisa, como é que ele se comunica, por exemplo, para que uma ambulância chegue lá em 20 minutos, em meia hora, qualquer coisa do tipo, né? Como é que ele vai comprar algo online, em qualquer lugar, se não tiver internet para lá? Então, da mesma forma, eu venho discutindo e apresentando isso. Eu acho que os governos deviam colocar internet para todo mundo. Esse debate, como é que ele está no mundo hoje, como é que... É outro debate super interessante, Angel. A Finlândia, há quase 10 anos, vou falar na Finlândia, mas evidentemente eu não estou sugerindo, né, o modelo finlandês para o Brasil, mas a Finlândia, há quase 10 anos, inseriu na Constituição esse direito de acesso à internet como direito fundamental, garantia fundamental. E esse é um marco para o qual a gente vem olhando por muito tempo. Eu acho que hoje já está muito claro para todas as outras democracias do mundo, mesmo as que não são finlandesas, que têm os recursos da Finlândia, nem o grau de desenvolvimento humano na Finlândia, para todos eles já está muito claro, né, o que representa para um cidadão hoje no mundo ter acesso. Esse é um outro aspecto muito importante do debate. Eu não sei se ele está aqui na SIG especificado, mas assim, ele é um pilar sustentador de tudo que é a internet, que é a discussão sobre conectividade. Isso. E conectividade significativa, né? Assim, não adianta dizer que está ligado e não está, como a gente durante a pandemia percebeu, imaginou que tem um celular e qualquer conexão incluía todo mundo, e a gente percebeu que não é. A crise da pandemia provou que nem todo mundo estava conectado. Aliás, tinha muita gente conectada pelo não mútil, né? Conectada pelo não mútil. E hoje nós temos a Internet Society, que faz sempre pesquisas de conectividade no mundo inteiro e está presente aqui, tem um representante da Internet Society na escola, em Campina Grande. Ela estima que aproximadamente 50% da população mundial esteja conectada. Efetivamente hoje. Conectada. Efetivamente conectada, um grau significativo de conexão. Isso significa, é um pouco mais da metade da população mundial. Era a parcela mais fácil de conectar, concorda? Aqui é quem está na cidade, quem tem acesso a um equipamento um pouquinho melhor, quem tem acesso à instituição. A concentração urbana já é muito grande. Era a parte mais fácil de conectar. Então, assim, o grande desafio de conexão vem agora, para conectar as partes mais remotas, as pessoas menos favorecidas,
né? Sempre se perguntando, eu acho que a gente sempre tem que voltar para a pergunta A de base. tecnologia não é mais problema. Não, a tecnologia não é mais problema. A cobertura, existe um ramo específico dessa discussão sobre conectividade chamado redes comunitárias. Isso. Nós teremos aqui o grande especialista Também em redes nesse comunitárias debate. no Brasil. Acho que o Luca deve estar remoto hoje, na quarta-feira, mas está presente, participa aqui com a gente. O Luca tem 3 ou 4 obras sobre redes comunitárias que têm inspirado as discussões também, ajudado as discussões do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, do FUST, que é uma das estruturas no Brasil com recursos e mandato, né, para ampliar essa conectividade. Eu sou, inclusive, membro suplente, né, do FUST, o membro titular, o professor Guido Lemos, aqui do secretário em João Pessoa, mas estamos trabalhando na ampliação desses serviços de conectividade. Essa conectividade é crítica, ela lhe dava acesso a um determinado conjunto de serviços e oportunidades 10 anos atrás, que podia até em algum momento ser dispensável. 10 anos depois a gente não pode mais dizer que isso é dispensável e eu provo para vocês, eu tenho evidência. Durante a pandemia, existiu à disposição de vários cidadãos brasileiros um auxílio emergencial. Isso. Naquele momento não tinha outro jeito. Era ficar em casa e receber alguma... Teve polêmica, teve mais depois controvérsia, entendeu que era uma única solução. E acho que ali não existia consenso nos detalhes, Isso. mas existia consenso na necessidade. Tá certo? Esse auxílio emergencial só estava disponível, muitas vezes, para pessoas que tinham um aparelho para fazer uma conta e acessar... O aplicativo do banco. E aplicar até ali. A Caixa, naquele momento, descobriu que muitos dos celulares brasileiros não tinham condição de instalar o aplicativo. Então assim, no frigir dos ovos, gente ficou sem comer, né? Potencialmente você estava incluído no digital. Então assim, uma vez eu estive estava em Gana, em Accra, capital de Gana, a convite do Tribunal da Comunidade Sul-Africana, da Comunidade Africana do Oeste, Tribunal de Direitos Humanos, falando um pouco sobre processos eletrônicos. E quando eu terminei, eu me lembro que a ministra, uma juíza, presidente do Supremo Tribunal de Serra Leoa, que é um país na costa ocidental da África, me perguntou, professor, trazer os processos do tribunal para o setor eletrônico, eu sei que é muito importante, mas assim, a gente em Serra Leoa tem problema, por exemplo, de falta de energia constante. O que é que o senhor acha aqui? Aí eu assim, baixei a cabeça e vacilei na minha convicção. Confesso a você que eu vacilei. Eu disse, mas por que eu vim falar aqui? Né? Falar de um passo lá na frente, conectividade, digitalização, para uma pessoa que me revela aqui que o problema é de energia elétrica. É como se você estivesse discutindo receitas gourmet e tal, para quem não tem feijão. O que comer. Eu me senti mal naquela hora. Errei. 10 anos depois. Aí doeu na hora. Naquele momento doeu porque eu achei que eu estava, né, com o discurso errado para as pessoas erradas. Hoje eu vejo que eu estava certo. Talvez investir em conectividade naquele momento, conectividade sadia, política pública forte, tivesse nesse momento de pandemia nos poupado muito sofrimento, de repente até muitas vidas. Né? Então assim, hoje eu tenho consciência. Falta de conectividade deixa gente sem comer, no sentido mais básico. No patamar superior, como você mencionou, pode significar, por exemplo, um atendimento médico de saúde mais sofisticado para quem não está e nem vai para um centro grande. Eu acho que a democratização da prestação de saúde, e eu não falo de procedimentos ultra complexos, não. Né? E nem chegou ainda no negócio, né? Porque as pessoas precisam. Estamos falando de necessidade básica. Isso, está no básico. A primeira foi comer. A primeira que a gente falou aqui foi comer. A segunda, que eu acho que é muito importante, é a educação. Durante a pandemia, talvez tenha sido o momento de maior democratização de oportunidades educacionais no mundo. Tem de toda qualidade, tá certo? Eu não quero dizer que tudo que está disponível na internet é bom, não. Tem a iniciativa de capacitação de toda qualidade, melhor, pior, mas tem. E tem boas. E acho que isso é importante. Talvez seja papel, inclusive, da sociedade civil selecionar as boas iniciativas, mas assim, muita oportunidade de educação, capacitação e muitas delas gratuitas. E esse terceiro nível, que eu acho ainda é necessidade básica, para não falar em economia, esse eu acho que é um dos mais importantes. Acesso à informação e tratamento de saúde, esse ambiente digital talvez seja a primeira oportunidade global, né, para a gente democratizar acesso à saúde para as localidades mais remotas. A gente vive esse problema
né, de ter uma assistência médica que tal, se não é a melhor, mas ela é razoável nos grandes centros. Né? E ela, quando na hora que você vai capilarizando... A ideia de universalizar, ela não tem como, numa condição como a nossa, universalizar no topo, com a plenitude para tudo. É ilusão achar que isso seria possível. Né? É verdade. E é curioso porque, assim, nessa missão da África do Sul, eu tive com, acho que 22, a professora Vânia, né, aqui da UEPB, era quem eu estava acompanhando, e acho que estavam mais 20. Professora Vânia, vice-reitora, Vânia Fonseca, vice-reitora da Universidade Estadual da Paraíba. E com outros 21 reitores. E aí, toda vez a gente você participou e presidiu missões da Abruen, né? E percebe que tem uma coisa que a gente incorpora como sendo verdade. E quando a gente sai do Brasil para discutir sistemas educacionais com outras delegações de outros países, é o caso da Abruen todos os anos, talvez a gente se perceba pela primeira vez que aquilo não é a verdade absoluta. Quando a gente fala, por exemplo, em educação pública no Brasil, na cabeça da gente, ela própria, pelo treino, diz, é a universidade de graça. Né? Essa noção não existe em quase nenhum dos outros países do mundo. Nós visitamos Argentina e Chile juntos, não era. Isso. E eu percebi o choque que foi para os reitores agora, né? Precisarem explicar na África do Sul que as universidades públicas como é que funciona? Eram gratuitas. Porque a noção de pública na África do Sul é uma noção diferente. Todas pagam, tá certo? Todas pagam. Eles são públicos pelo relacionamento com o público, pelo interesse público, mas todas pagam. Talvez não seja uma commodity, aqueles preços absurdos do norte global, né? Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, especificamente, mas são pagos. E eu disse isso para voltar para o SUS. Porque acho que é um paralelo que dá para a gente fazer no SUS, né? Esse serviço universal, né? Sem ninguém pagar pelo atendimento básico e desse tamanho, né? Não existe outra experiência. Mesmo assim, eu acho que a tecnologia é um forte canalizador. Se a gente já tem um sistema de saúde que, resguardadas as limitações, e como você disse, as limitações serão sempre óbvias. Se ele é universal, vai ter limitações. Mesmo assim, é um sistema razoável que, a princípio, tem um atendimento básico. Se a gente utiliza a tecnologia para canalizar e potencializar... Principalmente as questões de alta complexidade, que é onde a discriminação aparece de forma mais cruel. Verdade, alguém está à beira da morte ou com uma doença crônica e dizer que se eu tivesse dinheiro, eu teria um tratamento tal, né? Um câncer, outras doenças mais graves, por exemplo. E no Brasil, o sujeito sabe que, tirando pequenas especificidades de centros mais desenvolvidos e tudo mais, mas o tratamento que o milionário teria hoje para um câncer no Brasil é praticamente idêntico a que o pedreiro, o agricultor, o gari ou o professor universitário, quem quer que seja, teria também no SUS. Aí você vê um modelo desse que conceitualmente é muito interessante para uma sociedade complexa e enorme como a brasileira. Desigual como a brasileira. Coloca uma componente de tecnologia que pode ajudar aí, ela bem utilizada. Nós temos várias experiências da FAPESP, certamente está junto de alguns projetos desses, que pode ajudar desde a melhoria do diagnóstico, para o sujeito entender melhor e antes o que aconteceu, até o tratamento na ponta, chegando nos lugares mais remotos. Eu acho que o ecossistema digital assim, é definidor para a melhoria de saúde global. Na pandemia, na UEPB, né, eu vou discutir isso depois com o professor Ali Brandão, na pandemia, na UEPB, nós descobrimos que era perfeitamente possível universalizar. E essa universalização, ela não tem como ser igual, de fato, para todo mundo. Mas se você tem alguém que não tem acesso à internet e não tem equipamento, e você dá um acesso, mesmo que não seja o melhor dos mundos, mas você garante um equipamento e o acesso à internet, por mais que aquilo não tenha a qualidade de alguém que já tem tudo, né, nas mãos, você está nivelando ali, deixando ali numa média onde as pessoas todas terão, pelo menos assim, naquele momento ali há uma igualdade. Mas nós descobrimos também que tinha gente que não adiantava botar o equipamento, nem botar a internet, porque não sabia usar. Né? O que é outro dilema, outro problema complexo, que é a educação para isso. Está na pauta aqui. Como é que é essa pauta hoje também? Esse letramento digital, né, a educação digital, ela leva vários nomes. Nós temos aqui uma colega de Pernambuco, a professora Paloma Saldanha, que está discutindo esse tema aqui, trabalha nacionalmente essa questão de letramento digital. E
eu acho que a gente tem uma experiência na UEPB, que é sensacional, numa unidade que lhe é muito cara, que é a Universidade Aberta à Maturidade. Isso. Né? Na UAMA, claro que a gente percebe isso para todas as categorias, mas qual foi a preocupação na UAMA? Ter habilidades digitais para o público da UAMA. A UAMA é a nossa Universidade Aberta à Maturidade, nós recebemos alunos 60 mais. 60 mais. 60 mais para... Eu já dei aula lá nesse dia, eu acho que eu vou assistir a aula. Para se reinventar, né? Para encontrar outros interesses na vida. Então, essas pessoas têm aula de idiomas estrangeiros, educação para o envelhecimento humano, direitos humanos. Descobrir que é possível aprender e melhorar a qualidade de vida depois de 60. Talvez esse seja da UEPB hoje a experiência regular mais emocionante que eu conheço. Bonito, né? É bonito, muito bonito. Já algumas turmas, aí já não é um pioneirismo, não. Eu dei aula remota aos idosos e idosas da UAMA, dando aula no período ainda de aulas remotas, aula de psicologia, com música, com violão em casa, e a participação, o envolvimento, fenomenal. A história da migração digital da UAMA, eu escrevi um texto para a Fundação Konrad Adenauer, né, a fundação do Partido Social Democrata Alemão, e financia algumas publicações, e eu contei um pedacinho dessa história da transformação digital dos alunos da UAMA nesse texto. E essa transformação digital dá muita assim, levanta um fio sobre essa questão de educação digital. Eu acho que a gente tem feito um trabalho relativamente bom com crianças, tá certo? Eu acho que a gente entendeu mais ou menos a necessidade de que as nossas crianças entendam que vão conviver num mundo mediado por tecnologia. Se a gente está acertando nessa educação ou errando, eu não sei, porque ninguém nunca fez antes, mas estamos aí e estamos tentando. E há bons especialistas nisso. Eu acho que a nossa geração, né, que nasceu com um caderno na mão. Você nasceu no analógico ainda? Eu sou analógico, eu estudei com caderno. Eu estudei com caderno, eu nunca tive outro lugar para pesquisar que não fosse livro. Quando você começou a estudar computação, já tinha saído do cartão, já estava na fita Eu magnética. peguei o finalzinho dos cartões de perfuração, Rollerite, mas a CPU do computador era do tamanho dessa sala, era o IBM 4381 lá na Federal. Menos potente do que um celular. Do que um celular, exatamente. Era uma sala inteira. Capacidade de processamento. A internet já existia ainda nos primórdios e a gente mandava um texto para uma pessoa remota. E olhe lá. E baixava um arquivo de 1 mega de um dia para a noite, se não caísse. Se caísse, tinha que retomar. Era um outro mundo, né? Diferente. Mas a gente conseguiu se migrar. Acho que a gente conseguiu migrar. Estamos preparando essa geração com o que a gente aprendeu de migração. Essas pessoas 60 mais foram esquecidas. Esquecidas. É verdade. É como se elas não precisassem utilizar o meio digital. Resultado dos grupos vulneráveis na internet é um dos mais. E com a aceleração já não utilizavam. Essas pessoas, em tese, já... mas minha mãe utilizava. Vulneráveis à desinformação. A tudo. Já não utilizavam porque tinha medo. Você aí, se o seu pai ou sua mãe, seu avô utilizavam, era uma exceção. A regra era que os idosos estivessem mais longe. Eu conheço gente com 60 e pouquinho, que se recusa terminantemente a usar um telefone touchscreen, a um smartphone. Sim. Porque tem que ser com a tecla onde vai se escrever e não quer saber de olhar nada de internet. Já não utilizavam. Isso. Aí vem uma pandemia que migra todo mundo na marra, para o ambiente digital. Essa pessoa ia ficar completamente isolada do mundo. Então, a pandemia foi um período assim, muito intenso para muita gente, mas para essa faixa de idade, Angel, foi um período de diáspora digital, né? É como se eles tivessem assim, sido empurrados para o meio digital sob pena de não conviver com ninguém. E aqui é muito duro. Quando você faz isso de forma programada, já dá trabalho para você se acostumar. E quando você faz isso no empurrão forçado, daquele que o corpo sai da alma. Ou vai o racha. Empurrão que o corpo sai da alma. Né? Então, a preocupação para Mano, né, na UAMA... A alma sai do corpo, né? A alma sai do corpo, A alma sai do... O empurrão foi tão forte que eu errei até o trocadilho. Deu um tranco. E a preocupação de Mano agora na volta foi, essas pessoas foram obrigadas a usar esses dispositivos e entrar no mundo digital com pouquíssima ou nenhuma preparação. Aquilo foi uma ideia que me cativou. E aí, mesmo sem dispor de muito tempo, a gente preparou um curso de formação, né,
em habilidades digitais, segurança, conhecer as fraudes, para que eles tivessem mais ou menos ali uma ideia do que acontecia na internet. Vulneráveis a fraudes, Isso. todo tipo, né? Aquela que você já ouviu aí, ou já sofreu 1000 vezes, de dizer, papai, mande meu dinheiro, né? Estou sem poder, meu telefone trocou. Eu já recebi. Seu SMS, você acaba de ganhar um carro de graça. Só SMS aqui é um carro. Vá lá e tire, clica aqui, bota o seu CPF e a sua senha do banco, né? A gente não tem ideia, gente, de quanto isso impacta uma pessoa que já está numa situação, né, às vezes sozinho, em casa, vulnerável. Então, assim, esse período foi sensacional e, ao final... Até porque esse bandido digital, ele não escolhe muito as vítimas, ele sai atirando até achar Exato. uma que dê certo. Exatamente. Pode ser para roubar R$50 ou R$1 milhão. E como é barato tentar, né? Ele tenta 50, 100 vezes, às vezes automatiza, né? Automatiza isso e às vezes cai. Ao final do semestre, a gente fez uma roda de conversa para ter os resultados daquilo que a gente tinha obtido, né? E um dos relatos que mais me impressionou foi assim, uma das alunas, cheia de orgulho, disse, olha, professor, o que aconteceu comigo foi que na semana passada minha filha ia caindo num golpe aqui, me mostrou, eu disse, não é assim não. Aqui está acontecendo isso. Então ela já estava, ela mesma, orientando, né, a filha. Aqui, para essa faixa etária, nós estamos falando de dignidade, de independência e de uma coisa que a gente sonha para a gente, poder utilizar esse ambiente digital controlando os riscos, né? Segurança. Estava negada essa faixa. Então, eu acho que a UEPB, até esse momento, das que eu conheço, a única instituição que se preocupou com a formação de habilidades digitais para esse segmento. A gente, quando essa experiência chega, a Fundação Konrad Adenauer é alemã, um país onde os idosos, né, são... O empresário se impressionou com a história. Mas a educação digital para as outras faixas etárias, ela também é muito importante. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, mas esse olhar para os grupos mais vulneráveis, eu acho que é muito importante. Eu estou com um canal quase pronto para lançar no YouTube, que é Tecnologia para Idosos. Olha aí, trabalhar essa questão da tecnologia para idosos. Seria mais ou menos algo como um Tech Age ou Idoso Tech, uma coisa assim, mas tá para sair. A gente tem um monte de relato aí interessante. Para trabalhar exatamente a questão da educação, do preparo, do treino, para essas questões todas que envolvem, mais dirigido especialmente a esse público. Essas disciplinas são de pequenas experiências. O Mano me chamava para uma outra live que tinha, da qual os alunos do Alma participavam, e não tinha jeito de eu sair da live. Não tinha jeito de eu sair, porque todos eles precisavam muito daquela orientação. E me ligavam depois, e eu comecei a mandar vídeo de tutorial para saber como é que ele configurava. Aí uma hora eu mandei a gente precisa de uma disciplina, né? Precisa trazer para cá. E eu fiquei assim muito contente. Da minha vida profissional nos últimos anos, eu tenho feito, assim, felizmente, muita coisa da qual eu me orgulho, mas essa é uma das experiências mais bonitas de que eu participo. Eu não conheço um professor que tenha passado pela UAMA. E que é impressionante, né? Você é professor há 20 anos, 30 anos, 30 e tantos anos, 40 anos, e vai ministrar uma disciplina que não é nada, não tem quase nada a ver com as disciplinas que você leciona na graduação ou na pós-graduação na universidade. E a experiência transforma o sujeito. Transforma. É impressionante como é emocionante e também as descobertas que você faz. Você descobre que, de fato, ensinar é, acima de tudo, aprender. Talvez seja o momento em que isso ficou mais claro para mim. Eu preparei minha aula bem bonitinha, com 12 slides para estrear. Morremos no primeiro, não conseguimos avançar e eu saí realizado. É muito bom. Cláudio, uma questão que instiga aqui a minha curiosidade. Como é que está seu nível de esperança em relação a esse futuro da internet, a equalização, digamos assim, que dê um equilíbrio em relação a essas questões que envolvem privacidade, segurança, acessibilidade, o acesso ou universalização dele? Como é que é o cidadão Cláudio Lucena nisso aí? Eu vim da computação por direito, né? Então, assim, eu era um tecno-solucionista. Isso. Não é verdade? Além de tudo, era jovem, cheio de hormônio. Tem um problema, vamos... Era jovem, cheio de hormônio, cheio de razão, né?
Então, foi assim que eu cheguei em Direito. O cabelo era todo preto ainda? Todo preto, era. Eu cheguei vindo da computação, encontrei, você perguntou no começo, eu só vou responder agora no fim. Encontrei o professor Antônio Silveira Neto, na Faculdade de Direito, que já trabalhava, Silveira sempre foi muito ligado em tecnologia, trabalhou inclusive em muitos projetos do CNJ disso, e viu aquele sujeito chegando ali em Direito com habilidades na computação. Estava começando uma disciplina chamada Direito e Tecnologia da Informação, e ele me chamou para ser monitor informal, sem nunca ter cursado a disciplina. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu uni as duas coisas. Ele depois me mostrou que aquilo teria, né, projeção no futuro, e ficou muito claro. Quando você foi estudar Direito, não tinha isso em mente? Não, tinha... a UEPB já tinha a disciplina, e era uma disciplina organizada pelo professor Antônio Silveira e pelo então advogado do Banco do Brasil, Carlos Antônio Faria de Souza. Sim. Eles dois organizavam a disciplina como tópicos especiais. Eles sim, dois visionários. Porque 20 anos depois essa disciplina está incorporada nas bases curriculares de Direito. Você entrou em 98? Eu sou 98. 98. Essa disciplina hoje o tema está incorporado nas bases nacionais curriculares em Direito, ele já é inafastável para o aluno de Direito, né? Mas a UEPB já mais de 20 anos atrás estava lá, e foi ali que eu comecei. Então ali, naquele momento que eu entrei tecnosolucionista, jovem, cabelo todo preto, cheio de razão, tá certo? E vindo da computação no ambiente de jurista. Então eu entrei para resolver o problema e aplicar tecnologia em tudo, e a tecnologia ser a salvação do mundo, tá certo? Até o primeiro semestre na Faculdade de Direito. Segundo semestre já viu que... Quando eu vi que a banda não tocava do jeito que compilava, né? Que o código compilava, o jovem tem muito isso do elástico muito grande, né? Você passa de um polo a outro. Eu virei um tecnocético. Aquele sujeito que... essa terminologia existe mesmo. Aquele sujeito que acredita que tecnologia não vai solucionar a vida de ninguém. Tem que abolir tudo e voltar para o caderno e começar a escrever, né? E virei durante muito tempo um tecnocético, com os cabelos brancos, tá certo? E a estrada... A estrada vai dando também... Eu acho que virei o que Ariano Suassuna chamava de realista esperançoso, né? Realista esperançoso. Esse mundo é um mundo construído... É curioso, ele tem dois princípios. A internet projetada, ela é projetada para ninguém ter o controle. Acho que essa foi uma das primeiras falas que você fez. Ninguém ser dono. Quem é o dono, né? Ela é projetada para ninguém ser dono. Do ponto de vista de engenharia, ela é projetada para ninguém ser dono. 60 anos depois, naquele momento era só uma comunicação técnica, pouca influência na vida diária do ser humano. Talvez nem se imaginasse que chegaria. Não, nenhuma imaginação. Ela conectava dispositivos para funções muito limitadas. Conversar máquina com máquina. Máquina com máquina. 6 décadas depois, né, ela é responsável por decisões políticas. Ela influencia decisões políticas. Né? Então, e aquela ferramenta que foi projetada para ser anárquica, com controle mínimo, ela não se submete facilmente a uma estrutura hierárquica, jurídica, legal, como a gente quer hoje. Aqui tem um paradoxo com o qual a gente vai precisar conviver. E a cultura de cada país, a cultura política, jurídica de cada país. Já existe um paradoxo técnico. Concorda? Ela foi criada com algum grau de anarquismo. Dá um padrão para uma coisa que em cada nação... que não foi projetada daquele jeito. E ainda por cima, 200 e poucas nações do mundo têm visões diferentes, né, sobre o que precisa ser feito. Né? E eu acho a maior tolice, desculpa vocês podem querer padronizar também a cultura de cada povo, achar que todo mundo tem que ter um... muito difícil. As grandes convenções internacionais hoje, por exemplo, estão fora da mesa, porque elas são inviáveis. Agora, dito isto, apesar dessa estrutura anárquica, tá certo? A economia que se criou em cima da internet, nas camadas superiores da internet, é uma economia profundamente assimétrica, onde poucos têm muito poder, concentração, dado, né? E outros têm, historicamente, muito pouco. Eu acho que a gente está num momento importante de definição. Para mim, as principais jurisdições do mundo perceberam o problema que isso pode ser do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade do futuro. O controle da informação. Sim, controle da informação, de controle de poder econômico. Quem controla, quem domina. Existem hoje grandes conglomerados globais com poder que a gente nunca imaginou nem na era do petróleo, né? São grandes e como a isso vida, que botaram o nome de Big Tech. São os Big Techs. Mas como a vida não é nem como 13 preto e branca, né? Ela tem vários tons de cinza.
a gente não pode demonizar plataformas que também são canais para realização de várias outras coisas. Ele aproveitou para botar o 13 no meio de um negócio tão sério aqui, botou esse negócio... Mas é sério, é sério. Fala do Botafogo do Rio, que tá, faz sucesso aí, é preto e branco. Pô, desculpa. Essas plataformas, não dá para dizer, né, assim, dicotomizar o mundo, acho que é sempre uma saída muito ruim. Né? Essas plataformas oportunizaram participação, oportunizaram economia, desenvolvimento social para muita gente. Então, assim, e eu acho que hoje a gente está numa definição. Dependendo do que a gente faça neste momento da nossa geração, dependendo do olhar que a gente dê de governança / regulação a esse modelo, nós podemos estar partindo, porque esse mundo digital permite isso, para um momento de recursos mais justamente distribuídos da história da humanidade. Né? Porque a gente reclama hoje da forma como a riqueza e as oportunidades estão distribuídas na humanidade. Isso. Ninguém quer olhar para 100 anos atrás. Né? Ninguém quer olhar para 100 anos atrás, porque aqui é um reconhecimento expresso de que houve um avanço significativo na humanidade. Claro que a gente quer mais. Todo mundo está vivendo mais e tem tudo a ver com isso. Claro que a gente quer mais. E este mundo digital nos permite mais, porque esta arquitetura nos permite uma distribuição mais justa, mais igualitária de tudo, de oportunidade a tratamento médico. Mas depende do que a gente toma de decisão nessa geração, porque aí pode acontecer o contrário. Se a gente toma decisões erradas ou não tem o pulso que tem que ter agora, se a gente não encontra as soluções certas agora, é o contrário. Esse fosso com a tecnologia nunca terá sido maior. A diferença entre quem tem e quem não tem, tudo, oportunidade, poder, né, dinheiro, essa diferença, se a gente deixar esse movimento acontecer, essa diferença será intransponível para outras gerações. Então, assim, a gente sempre gosta de dizer que está vivendo num momento mais especial do que o que é, né? Aquele medo de ser insignificante, mas eu efetivamente acredito que a gente está nesse momento de definir. Tem um filósofo da informação chamado Luciano Floridi, que é um italiano radicado no Reino Unido e casado com uma neurocirurgiã brasileira, então o Luciano fala português. E ele diz uma coisa muito simples, mas que eu acho que e a gente está encaminhando aqui para terminar, talvez seja uma pergunta para a gente deixar para refletir. Nós precisamos definir que tipo de sociedade queremos para o próximo ano. Eu não quero simplificar, mas faz uns 2 minutos aqui que eu estou com uma frase aqui na cabeça aqui. Nós vamos esbarrar talvez numa questão que por mais que a gente gire, termina nela, política. Ou seja, o problema e a solução estarão sempre na política. Política como aquela capacidade humana de dialogar e buscar consenso, construir saídas, soluções que são no diálogo. É verdade. Num ambiente que propicia. Né? Exatamente. Propicia essa troca. A gente talvez precise se educar um pouquinho mais para cultivar alguns valores que são essencialmente humanos e que acho que caíram de moda com o mundo digital. O mundo digital prejudicou alguns valores humanos. Valorizar a capacidade de empatia, tolerância e tempo. Cooperação. Cooperação, colaboração, vontade de conviver. Porque se a gente perder a vontade de conviver, aí não tem política que resolva. Né? Nunca é demais lembrar que tem gente que conta a história da humanidade só com 2000 anos, 2023 anos, né? Mas nunca é demais lembrar que a humanidade é muito para trás de 2023 anos, né? E também não quer demais lembrar que se a humanidade chegou até aqui, como espécie, né, digamos assim, como espécie animal, chegou por conta principalmente de um atributo fundamental, que foi a capacidade de cooperar, de trabalhar junto. Desde as cavernas, desde a capacidade mínima de aprendizado e de proteção, de se proteger coletivamente das intempéries, dos outros bichos, enfim, das catástrofes, foi cooperando, foi trabalhando junto e ali, de forma gregária, tentando... Sim. A solução, de alguma maneira, estará por aí. Está e... Assim, eu queria muito ressaltar, me impressionou muito recentemente uma leitura que eu fiz de um sujeito chamado Byung-Chul Han, que é um... eu andei lendo umas coisas desse cidadão. Que é um filósofo coreano, hoje está radicado em Berlim, é o queridinho hoje da filosofia da informação. Né? Ele tem um livro chamado... Eu fui firmar um convênio no Mercosul, que a professora Célia não pôde,
E na volta eu vi numa livraria, só tinha em espanhol, um livro chamado Infocracia. Isso. E assim, me impressionou muito essa leitura, porque para esta cooperação, ao longo da história toda, essa cooperação, ela foi se dando na forma natural que a gente tinha de fazer diálogo. Que era sentar, ouvir, sentar numa mesa, se enfrentar e dar uma coisa que Byung-Chul Han disse que a gente perdeu com o ambiente digital, que é dar às coisas tempo. O mundo digital mudou o tempo. Ele mudou o tempo. Para essa geração com a qual a gente está convivendo, alunos de graduação, a gente vê muito isso. Não existe amanhã, não existe futuro. É tudo agora. Se a foto não carrega, não serve. Né? Se o vídeo não carrega, troca. E quando a gente transpõe isso para a construção democrática, Relações, né? ela não dá. E aí ele diz essa frase também muito simples, toda frase brilhante é muito simples, né? Ele diz, democracia precisa de tempo. Você não constrói democracia. Fala, Aperta o botão e dando o F5. Né? Você não dá F5 e vem outra pessoa. E isso, a paciência de conviver, o mundo digital tem nos tirado. Talvez isso seja uma questão técnica do mundo digital, que tem uma enorme implicação humana e pessoal. Sem paciência e sem tempo, a gente não constrói essa que vai criando uma sociabilidade nova também nessa relação. É uma coisa muito comum e pessoas que mandam uma mensagem e se você não responde no tempo que a pessoa acha que deve responder, tipo, mandou a mensagem, fez, você tem que olhar e responder. Naquele bip, automaticamente. Se você não responde, daqui a pouco a pessoa tenta ligar. Se você não tiver offline ou qualquer coisa, a pessoa liga para outra pessoa para dar um recado e dizer, mande olhar mensagem. É um novo tempo. Né? Liga fulano para olhar mensagens. É um negócio... Esse novo tempo transformou profundamente, né, as pessoas. E tudo precisa de tempo. Não, ele diz de novo, democracia não se constrói sem tempo. Não dá para você imaginar tudo, né, de última hora. Essa capacidade de interagir, dando tempo para refletir, dando de uma noite para outra para um argumento bater, né, assim, a ideia de que tudo tem que ser simultâneo, né, online e em tempo real, é uma... Eu não vou dizer necessariamente que prejudicou a raça humana, tá certo? As sociedades humanas, mas alterou profundamente. A minha sensação é que há um prejuízo. Eu sou humilde o suficiente para esperar o tempo passar e ser convencido do contrário. Mas eu acho que essa é uma característica que a gente precisaria manter, né? A paciência de interagir. No final das contas, as sociedades são projetos de vida em comum. Né? Se não for assim, deixa de ser sociedade, o nome é outro. Não tem sociedade, teria que ser outro. É. Cláudio, muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma prosa dessa aqui a gente esticaria aqui por umas horas, porque teria outros assuntos. Né? Eu não vou mais falar do 13, porque senão vou puxar o assunto. Mas ainda bem que você veio com a camisa toda preta. Né? Porque se tivesse vindo com a camisa preta e branca, eu ia buscar uma vermelha ali para a gente ficar rivalizando aqui. Mas muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive, de usar esse material para explicar melhor, inclusive, as pessoas mais próximas do que é que eu venho fazendo aí. Nem sempre é fácil, mas acho que essa conversa foi muito elucidativa. Muito bom, muito bom. E eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse conteúdo, divulgue para as pessoas, né? Faça com que ele chegue a mais pessoas. Clica aí no gostei, joinha, curte, compartilha com seus amigos, com as pessoas da sua relação, porque o objetivo nosso é levar o conhecimento científico, trabalhar aquilo que se produz como conhecimento científico ao maior número de pessoas possível e numa linguagem também que as pessoas possam cada dia compreender mais e também fazer uso da forma que lhe aprouver, da forma que lhe convier desse conhecimento. Muitíssimo obrigado e a gente se vê no próximo episódio.